O senhor abordou também na sua manifestação na Câmara de Vereadores, na sessão de segunda-feira, vereador Ranieri, a questão do IDEB. O município de Lagoa Vermelha não teria atingido as metas. Aí, Ademar, é uma questão bastante interessante e ela tem um aspecto um pouco técnico. O IDEB ele mede a qualidade do ensino e ele é composto por uma série de indicadores. Um desses indicadores é a reprovação escolar, que não teve, por exemplo, no período de pandemia, foi 100% o índice de aprovação. Isso, em tese, alavanca para cima o IDEB. Significa que algumas escolas... Não tendo reprovação, sobe o IDEB. Sobe o IDEB, exatamente. Até por isso que existe uma política de algumas escolas até de evitar a reprovação de alunos. Nós sabemos de algumas aí, enfim. Bom, em tese isso deveria ter ajudado o IDEB do município. Por outro lado, também por causa do período pandêmico, a gente sabe que existe uma dificuldade em relação à manutenção do conteúdo que foi realizado, uma boa parte dele à distância. Sabendo de como funcionam esses dados e como eles são medidos, aferidos, através da Câmara de Vereadores, nós, quando digo nós, a bancada do PDT, sugeriu uma série de políticas para assistir, para dar suporte ao professor. Várias delas. Diria eu, a mais importante, um programa de reforço escolar permanente. Reforço e principalmente um programa paralelo que pudesse dar a esse aluno acesso ao conteúdo que ele não teve durante o período da pandemia ou que teve de forma superficial. Bom, o não atendimento dessas políticas, a não observação do trabalho pedagógico gera um resultado negativo. E é essa. Desde que a administração do PP assumiu a prefeitura, o município de Lagoa Vermelha nunca mais bateu uma meta do IDEB nas séries iniciais, que é o processo de alfabetização das crianças. Culpa dos professores? De forma alguma. Culpa da falta de orientação pedagógica e da instrumentalização. Os professores precisam ter acessos a ferramentas e suportes de apoio que possam ajudá-lo a suprir as dificuldades que ele encontra dentro das turmas. Esses processos eles se acabaram no decorrer do tempo e com a pandemia tudo isso então ficou muito mais precarizado. Então veja só, Ademar, nós atingimos uma das metas, que é nas séries finais do ensino fundamental. O município atingiu a meta proposta pelo MEC, mesmo assim ele regrediu em relação à avaliação anterior, quer dizer, nós caímos. E em relação às metas propostas para os anos iniciais, como havia dito, o município está 3 avaliações defasadas, ou seja, era 5,1 lá em 2016 e deveríamos hoje estar em 5,8 ou 5,9 e nós atingimos apenas 5,2. Quer dizer, as últimas 3 avaliações nós não conseguimos avançar no IDEB. Isso é um dado alarmante, porque a partir do momento que você tem esta análise, é necessário promover ações que possam corrigir esses problemas. Aprovar aluno a rodo, como foi feito no período da pandemia, já demonstrou que não dá certo. O que o senhor gostaria de destacar ainda mais com relação à sessão de segunda-feira, vereador Ranieri? Ademar, eu na verdade convido as pessoas que acompanhem as sessões. Muitas pessoas me criticam porque eu teço críticas à administração. Na verdade, a nossa bancada é a mais propositiva, a gente apresenta muitas propostas, algumas delas são colocadas em prática, algumas não, mas a gente faz o trabalho de suporte, de assessoramento ao Poder Executivo. E quando necessário, a gente precisa dar voz às minorias. Então, toda vez que alguém encaminha uma dificuldade que apresenta um descontentamento em determinadas áreas, na saúde, na educação, questão da pavimentação, a gente faz um esforço para poder responder a essas demandas. Então, cada vez que eu recebo críticas porque eu critico, é importante que as pessoas compreendam que, na verdade, a nossa voz está dando eco para a voz das pessoas nas ruas. Faz parte do nosso trabalho. Então, fica o convite para que acompanhem o trabalho de forma mais extensiva e assim possam tirar conclusões de quais bancadas apresentam proposições, quais bancadas fazem política demagógica, quais bancadas apresentam exclusivamente críticas e quais bancadas não fazem absolutamente nada, porque tem aquelas que também trabalham dessa forma.